Aê, cheguei! Meu nome é Herbert Lisboa Torres e estou aqui para conversar com você sobre um tema muito importante. É o que a crise que hoje está tendo de identidade do Conselho Federal de Psicologia, com perseguição, né, acusações de perseguições religiosas a psicólogos em relação a isso. Então eu vou debater de uma forma técnica, baseada no próprio conselho em si, no próprio código de ética do psicólogo, onde há uma contradição em si, pelo que eu percebi, da própria finalidade de ação do próprio Conselho Federal e Regional de Psicologia com o próprio a própria ação que o Conselho deve exercer em si. Como está tendo agora a perseguição religiosa, e na verdade é uma perseguição também de ideologia, né? de intolerância religiosa, as acusações, eu vou analisar sob o meu prisma, né, pessoal, com o direito que eu tenho da Constituição de dar a minha opinião, uma forma de a gente colaborar com a categoria. Então, antes disso, no canal do professor Herbert Lisboa Torres, inscreva-se no canal aí para que a gente possa contribuir cada vez mais com essa questão e com diversos assuntos que a gente tem colocado. Sempre algo sério, profundo ou polêmico, mas de uma forma muito concisa e consistente em si, né? A gente pode ver a questão da própria Constituição, né? Que a gente permite a liberdade religiosa. Não diz lá a liberdade religiosa em si, na profissão em si, né? Lá não coloca, mas o código coloca. Mas eu encontrei uma contradição da própria postura atual do Conselho Federal e em alguns regionais de psicologia. Então vamos lá, dá o likezinho aí, ó, o curta também, porque se não curtir, o YouTube vai dizer que o vídeo não está sendo bem visto em si, né? Então colabore com isso aí também, compartilhe, comente, discuta comigo, porque é importante essa questão que está amedrontando a maioria dos psicólogos no Brasil. Imagina, tem psicólogo no Brasil, está sendo até ameaçado de morte por ditaduras gays, pela próprio Conselho Federal, numa questão de caçando psicólogos, atacando essas pessoas, discriminando essas pessoas, né? Rechaçando essas pessoas, quando deveria um conselho de ética, na minha opinião, respeitar as pessoas em si. Mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito aqui, porque no mérito da Constituição Federal em si, aqui ó, Constituição Federal, que é a lei máxima nossa, ela diz que a pessoa tem que ter liberdade religiosa. E não tem lá no artigo dizendo que isso só pode ser expresso em alguns lugares. Ele pode ser expresso em qualquer lugar. Eu posso dizer que sou budista, católico, cristão, ateu, taoísta, sai baba, hinduísta, mormon, o que tiver em qualquer lugar do mundo eu posso colocar em si, né? Isso não quer dizer que as pessoas não podem ajudar as outras pessoas dizendo isso. Quando as pessoas são ajudadas com palavras de pessoas das religiões, e também, igualmente falando, quando as pessoas são ajudadas com as palavras de Freud, de Fritz Perls, das visões dele, de Carl Jung, né, de Nietzsche, e aí vai Platão, vai um bocado de gente em relação a essa questão, tá bom? É um tema polêmico, e eu vou puxar agora uma parte do código de ética e vou me centralizar esse vídeo, que vai ser breve. Quem conhece os meus vídeos são mais longos, mas da contradição, desvio de finalidade do Conselho Federal e alguns regionais de psicologia. Será? Será que eu peguei o tapete que precisava puxar em relação aos erros de concepções em relação a isso?
É claro que eu já vi diversos psicólogos defendendo a ideia de que o psicólogo, no momento, como está sendo vítima, no caso, as psicólogas cristãs, porque para começar, esse dado que é importantíssimo para andar, vocês psicólogos, vocês não psicólogos, estão sendo perseguidas psicólogos cristãs, porque também está sendo perseguido todos os cristãos na faculdade, na própria Igreja Católica, o PT está tomando conta, em todos os lugares. Há uma proposta comunista por trás disso. Essa intencionalidade precisa ser considerada, viu? Será que vocês não estão sendo marionetes dessa concepção geral de perseguir a questão psicológica? Porque isso nunca teve. Só agora, com a evidência maciça do comunismo, que é que está tendo? Por que será? Né? Isso você fica aí na sua indagação. Mas eu vou pegar aqui, vou pegar meu óculos, eu completei 13 anos a semana passada, eu preciso do óculos. Eu vou pegar o próprio Código de Ética do Psicólogo. Olha aí, é um texto feito pelo CRP de São Paulo, um jornalzinho do CRP. Vejam o texto, leiam, vamos entender muito bem. O Código de Ética da categoria do psicólogo veda, ou seja, impede ao psicólogo ou psicóloga, aí tem dizendo entre aspas, induzir a convicção política. Política? Tem certeza? Tem certeza que o Conselho Federal e alguns conselhos estaduais não estão fazendo isso? Os próprios conselhos? Tem algum cheiro que não está bom aqui, viu? Bom, mas diz, é vedado induzir a convicção política, filosófica, morais, ideológicas. Ideologia comunista? Não pode. É proibido. Morais no sentido de que eu tenho que defender, eu sou cientista, mas eu tenho que defender algo que eu posso, como cientista, achar que é doença, mas o conselho diz que não é doença, eu não posso, como cientista, fazer minha pesquisa em si. Isso é desvio de ser. O que é uma ciência? Ciência é uma redescoberta eterna em relação a isso. Né? Vamos lá. Aí tem religiosas de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito quando do exercício suas funções. E preconceito quer dizer que só é ruim? Ter preconceito para você é só algo ruim? Vamos pensar. Se eu tenho uma rua onde tem traficantes, bandidos que tem ali, eu sei que está lá, e tem uma rua que não tem nada, aí eu passo para aquela rua e não vou passar por aquela ali. Neste caso, o preconceito existe. É bom ou ruim? Pegar a Bíblia e ler na minha profissão não pode? Não é preconceito, não. Ler o livro de Buda não é preconceito, não. Agora, ler o livro de Marx, pode? Ser membro da CUT, pode, mas ser membro de uma congregação religiosa não pode, e não pode usar isso no trabalho. Mas ser membro da CUT, defender o comunismo em si, vocês podem introduzir dentro do conselho o marxismo gramscista e o marxismo tradicional,
Pode, é. Está aí dizendo, o Código de Ética da categoria veda aos psicólogos ou psicólogas induzir a convicção política. Será que as coisas não estão acontecendo, não? O pessoal está dizendo que o Conselho Federal de Psicologia está aí, o presidente foi para a posse de Maduro como representante do Conselho Federal de Psicologia, defendendo uma ditadura. E embaixo fala de liberdade. Desde quando a ditadura comunista tem liberdade? Ainda, vamos lá, não pode ter, né, induzir questões morais. Vamos ver. Eu tenho então que eu não posso impor a um psicólogo que ele seja a favor ou contra que o homossexualismo, por exemplo, é uma doença. Está vedado. O psicólogo tem que estar livre para ser cientista. Está aqui. O Código de Ética da categoria veda ao psicólogo induzir a convicção política. O presidente aí está da CUT, do PT, está fazendo questões de bandeiras políticas dentro do próprio conselho. Aqui está dizendo que veda. Ele não vai ser cassado, não? Ou só é cassado a questão quando fala de induzir, no caso, a parte religiosa? E respondam, senhores mais sabidos do que eu, mais entendedores do que eu. Eu sou apenas um pensador, questionador nesta hora. Será que o Código de Ética está sendo cumprido dentro do próprio Conselho de Ética? Mas está escrito no Conselho, não está? Aqui no Código de Ética de Psicologia. Estranho, né? Estranho. Entendeu? Então não pode fazer nenhuma indução de orientação sexual. Tudo bem. Mas não pode cuidar do indivíduo que tem... que ele quer. Na verdade, nós somos serviçais do paciente. Aqui diz e continua. Assim, se o profissional agrega às suas atividades convicções de ordem privada, como religião, só bota religião. É interessante, né? Mas não botou a convicção política comunista, não. Que também está vedada. Compromete seu trabalho para mesclar conceitos mais distintos e até antagônicos. Ué, me diga uma coisa. Não está antagônico, não, um psicólogo ter liberdade científica de fazer o tratamento de acordo. Se fosse assim, não nasceria outras teorias. Ninguém tinha criado nada. Ford criou o carro na garagem dele, no quintal. Era tido como doido, maluco, e hoje todos vocês do conselho ou dos psicólogos praticamente usam carro. O criador do telefone, que hoje nós temos, né, o mundo aqui dentro, era tido como doido. Foi aceito só numa reunião que teve lá, que até o rei de Portugal disse, vamos ver esse cara aí, esse maluco, para ver o que é que ele tem dele, para ver. Isso não existe, mas vamos deixar ele falar. O Conselho Federal de Psicologia e regionais estão impedindo as pesquisas científicas em relação a isso. Só vale o que eles acharem que é o certo. Bom, então se eles acham que é o certo,
está aqui vedado. Eu não vou entrar nem nesse mérito mais, né? Porque a perseguição religiosa já está sendo feita. Então não pode fazer também o psicólogo ter convicção política até dentro do conselho. Até o cara vai visitar a posse de um ditador. O que é na ditadura comunista tem? Você tem direito a psicólogo lá, é? Se você falar qualquer coisa, você é morto, meu amigo. É o sistema que mais matou gente na humanidade. Curiosamente, isso surge agora. E não surgiu só no Conselho. Surgiu na OAB, surgiu nos conselhos até de psiquiatria, de medicina, nas faculdades, na religião cristã, tentando colocar a teologia da libertação, por exemplo, na Igreja Católica, e agora é a perseguição em relação a isso. Então, essa convicção política que eu vi até um vídeo, diz o cara dizendo, estou muito feliz porque a outra pessoa sucessora é também de ideias marxistas, que é também membro dessa estrutura e tal. Como é que pode, então? Não vai ser caçado, não? Vocês, psicólogos, precisam pensar sobre essa questão. Eu vou repetir a frase, meu amigo. Vou repetir a frase. O Código de Ética da categoria veda, bloqueia aos psicólogos induzir a convicção política, filosófica, moral, ideológica, religiosa, de orientação sexual ou de qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções. Ué, nem o conselho está fazendo isso? Para ele mesmo não está fazendo? Para a orientação também dos psicólogos? Eu não posso induzir uma orientação sexual? Claro que eu não posso. Mas eu posso saber do indivíduo o que é que ele quer da vida dele. Se ele quer seguir aquela orientação ou não quer. É um direito dele, não o meu. É exatamente o que o código está dizendo. O código está vetando principalmente as religiões. Ou se tiver um filósofo, como Olavo de Carvalho, né? Está colocando isso aí, o conselho é contra, colocando que está tendo exatamente um desvio em relação a essa questão. Então você tem que ser cientista. Cientista pode concordar ou discordar, meu amigo. Isso é liberdade científica. Vocês estão impedindo a ciência? É isso que vocês querem? Não acho isso correto. Só pode ser o marxista. Não pode ter preconceito. Preconceito pode ser bom, pode ser ruim. Depende. Vocês psicólogos que estão aí ganhando um bom dinheirão, aí, por exemplo, vocês têm um cargo no conselho, vocês ganham dinheiro para exercer esse cargo. Vocês exerceriam sem dinheiro? Isso não é preconceito, não. Você exercer sem dinheiro. Você deveria exercer sem dinheiro, né? Nós poderíamos também atender de graça, né? Deixar atender de graça, não precisa pagar a nossa conta nas coisas, não. Isso é um preconceito, né, cara? Preconceito. Está lá dizendo preconceito, conceito antecipado. Ora, se eu preciso me sobreviver, eu preciso cobrar pelos meus honorários do meu trabalho. É um preconceito, isso é ruim, é? Não. Cliente, eu cobro R$150 a consulta. É um preconceito. É um preconceito. Quer dizer que é algo ruim, não.
se agora tem um preconceito sobre o preconceito. E vou dizer para vocês, não matem a ciência, que é a psicologia, não. Não coloquem ela como uma profissão submissa ao marxismo, ao gramicismo, ao comunismo. A psicologia é uma profissão que merece ser respeitada e é uma ciência. Ora, se Freud, que é um dos, vamos dizer assim, mesmo que você não seja freudiano, se o Freud parece que era judeu, salvo engano. Então, ele mesmo sendo judeu, ele, nas concepções dele, ele criou a teoria dele. Você vai impedir a evolução de tantos teóricos da psicologia que tivemos por causa da religião dele? É lógico que eles colocaram as concepções religiosas dentro da teoria, direto ou indiretamente. Você está impedindo a ciência. Nós não podemos repartir o ser humano, não. A gente mesmo defende isso. O ser humano é um ser inteiro, íntegro. Nós não podemos repartir um pedaço do outro, não. Nós somos um conjunto de coisas, aquilo ali. Então, eu quero que vocês reflitam. Né? Reflitam. Porque meu objetivo aqui é contribuir para a nossa profissão. Mas o meu objetivo maior não é esse, não. Porque eu acho que esse erro de concepção, ou então, se for intencional, espero que não seja, porque seria uma má vontade, uma maldade, uma psicopatia em relação a isso. Quem vai danificar é o próprio paciente. Nós sabemos que tem, por exemplo, a síndrome do pânico é melhor tratado numa forma de psicologia. Não é? Nós sabemos que um cara mais intelectual, por exemplo, pode ser bom numa terapia analítica, ou não. Pode ser até que a gente analise, que ele analisa demais, ele precisa de uma terapia mais corporal. Isso é ciência, cara. O Conselho Federal de Psicologia está fechando a ciência para o psicólogo? Tem que ser uma concepção de acordo com o modismo atual que é imposto. A doutrinação comunista nas escolas está sendo imposta. Ninguém pediu, não. Professores de má índole vão falar sobre, vamos supor, depressão. No meio da história, vão falar que a solução é o marxismo. Para resumir, alunos de psicologia atual, que não acontecia na época que eu fiz, eu terminei em 84, estão me dizendo que os professores já arrumam um jeitinho no meio de qualquer debate para defender o marxismo. Quem é que está ensinando só a eles? Porque se for, tem que ser caçado. Inclusive quem está orientando o próprio conselho. Conselho quer dizer, eu aconselho, né? Vou aconselhar aos psicólogos como devem proceder. E eu vou repetir pela última vez para vocês ouvirem bem. Tá? Porque se alguma dessas pessoas daí está impondo alguma coisa disso aqui, também merece ser caçado. Se é para ser igual... Por que um psicólogo é superior ao outro? Só porque prioriza a religião? E o que prioriza o marxismo, o comunismo, a CUT, o PT, o Maduro? Está aqui vedado. O Código de Ética da categoria veda aos psicólogos induzir a convicção política. Está aí. Não vai ser caçado, não? Filosófica, que entra a filosofia também marxista,
moral, só a moral que é dita da questão marxista atualmente. O resto não presta não é ciência não, tem que ser caçado. Religiosas, quer dizer, só religiosas é que estão sendo, ideológicas só se for marxista, né? Se o cara tiver uma ideologia budista, umas ideias budistas não podem. Vocês estão impedindo a ciência, estão descascando, estão dando um golpe na ciência da profissão de psicologia. Precisa ser caçado. Se você está orientando o indivíduo, estão estimulando o lado de uma ditadura na nível da sexualidade, vocês estão primeiro fazendo ditadura, que nós estamos no regime democrático, que é crime, e vocês estão induzindo, como está aqui dizendo, é proibido, vedado, induzir essa questão dessa orientação. Está aqui, no próprio texto. Então, e no exercício de suas funções, a função também não é só no consultório. Se você está indo para uma ONG, uma comunidade, fazendo um trabalho social, e você está induzindo de uma forma filosófica marxista ou gramscista, qualquer um deles, que é a mesma coisa, você precisa ser caçado. Eu acho que todo mundo vai ser caçado desse jeito, bicho. Pelo que eu vi de discursos que eu vi da categoria, das coisas lá, eu acho que todo mundo vai ser caçado desse jeito. Está vedada a ciência. A ciência só pode funcionar de acordo com os preceitos marxistas. Ou vamos chamar também, o marxismo não pode ser uma religião também, não? Pode. Os caras são cegos pela ideia de Marx. Marx é um santo. É um papa comunista. Então repensem sobre isso. Eu estou fazendo esse vídeo com muito lamento, porque eu fiz minha pós-graduação também na PUC de Minas Gerais e nessa semana teve um jornalzinho chamado, salvo engano, Informativo Universitário. Vocês estão estimulando tanto a ideologia comunista que lá na faculdade, na PUC, que eu estudei, em Minas Gerais, um informativo cristão. Pode ser cristão, pode ser budista, pode ser marxista, pode ser qualquer um. Os marxistas de lá rasgaram. Foi precisa a intervenção dos seguranças, parece, ou da polícia, que foi. Vocês estão estragando a psicologia desse jeito? Não acredito. É preciso repensar. Repensem, porque é algo muito importante. Nós lutamos muito para que essa profissão fizesse isso. Eu fui o primeiro aqui em Alagoas a colocar a psicologia na rádio, nos jornais com colunas, na televisão com programas, e sempre respeitei a ciência que tem que fazer. Eu também fui um dos iniciadores da fundação do Sindicato e Conselho Regional de Psicologia aqui em Alagoas. Eu realmente estou muito triste com o uso que está sendo feito do Conselho e da profissão. É lógico que acredito que 80% dos psicólogos não estão fazendo isso, não estão respeitando a ciência e a profissão. Então repensem, se vocês querem ser, deixem de ser a sua religião marxista também, porque também tem que ser caçado, então. Está lá, é a lei do código de ética, não fui eu não que escrevi, viu? Está no conselho, está no código de ética da gente. Ah?
Eu sei que vocês, alguns de vocês vão ficar com raiva de mim, né? É claro, devem estar, né? Mas eu estou buscando o bem da profissão. Meu objetivo é esse. Se nós estamos numa democracia ou não. Está aqui. Constituição da República Federativa do Brasil. Eu estou falando aqui como pensador. Pensador dessa área. Fiz até livros também, esqueci de dizer, viu? Vários livros na área. Tá bom? Essa Constituição garante a liberdade de expressão, a liberdade de ciência, não o preconceito ao preconceito. Porque se fosse assim, você hoje não comeria ovo. Ovo. O que é que ovo tem a ver com esse assunto? Ovo. Vou explicar. O ovo antes todo mundo comia. Mas descobriu, o cientista descobriu, tem que estar aberto para isso, pô, para as novas descobertas. Descobriu que o ovo era cheio de colesterol. Olha, aí recomendou-se, lógico, né, que era estar cheio de colesterol, que ninguém comesse tanto ovo, porque engordava e fazia mal à saúde do indivíduo. Aí, como é ciência, tem que estar aberto. Outra pesquisa que não tem nada a ver exatamente com ovo, descobriu que existia o colesterol bom e ruim. Aí depois voltaram para o ovo e viram que o colesterol do ovo é bom. E aí voltaram a recomendar o uso do ovo. No marxismo que alguns plantam, não pode não, só se for as ideias deles. Tem que ser impostas. Essa imposição está no Código de Ética? Não está ferindo a Constituição Federal? Liberdade religiosa, liberdade de expressão, eu posso me expressar como eu quiser e também não está contra a liberdade da ciência de descobrir? Ou você quer voltar que a gente usa aqueles telefonar para telefonista para falar com tal pessoa e esperava um tempo? Pode, meu amigo. Repense essas questões, vocês todinhos da nossa categoria e também os pacientes. Reclamem disso. Vejam que a situação está essa. Tem gente com medo de morrer. Tem gente sendo caçada porque está fazendo de acordo uma ajuda de acordo com as suas convicções. E por quem foi que disse que as convicções da pessoa não funcionavam? Alguém provou? Você provou? Pelo que eu vi das pessoas que foram aí, estava funcionando. E qual é o maior objetivo da psicologia, se não o bem da pessoa, a felicidade do indivíduo, a descoberta pessoal dele? Seja lá de qual vertente ele seja mais adaptado. Não vamos mais fazer isso. Precisamos repensar. Eu era para ser talvez um dos presidentes do primeiro conselho daqui, de Alagoas, na época. Me afastei um pouco do grupo, não quis nenhuma colocação de sair, mas a gente não pode vedar a ciência. Vocês estão vedando. A ciência inclui também as ideologias, a filosofia. Ou você, na faculdade de psicologia, não viu os filósofos, desde os gregos. A gente não vê muito ainda os orientais, que não estão na grade curricular. Mas estão impondo, inclusive, repare, é impondo ditadura. Que você só pense desse jeito. Você ache que comer ovo é doença e ponto final. Eu não posso estudar que ovo, eu quero comer ovo, como ovo e acho que o ovo é bom. Vocês estão impondo
uma filosofia de vida do psicólogo, o que ele pensar, isso é uma lavagem cerebral. Isso está certo? Isso é ciência? Não. Ciência, nós temos que ver a diversidade de opiniões sobre o mesmo tema e respeitar igualmente. Não impor determinadas coisas. Algumas resoluções são imposições que têm uma fundamentação ideológica e até política, de convicção política, porque o cristianismo tem que ser destruído pelo comunismo. E vocês, psicólogos, vão deixar isso? Eu sendo cristão, não sendo cristão, não interessa isso aí para mim. Interessa que funcione, que faça o bem à pessoa. Esse é o nosso objetivo de psicólogo e da vida, até como amigo de uma outra pessoa. Nós vamos tirar isso? Nós vamos perder nosso conceito. Psicologia não pode ser uma marionete do sistema comunista. Não pode ser marionete de nenhum sistema. Nossa prioridade é o ser humano, o bem-estar dele, a qualidade de vida. E numa ditadura comunista tem qualidade de vida, gente? Tem uma elite cheia de dinheiro, capitalista. Hoje, vejo um outro vídeo que eu coloquei assim. Eu descobri que o comunismo é um capitalismo o mais cruel possível. O comunismo não existe. Só existe para ralé, que fica lá sem dinheiro nenhum, lascada. E a elite e os doutrinadores, esses que estão como a gente, né, como intelectual, eles ficam com caviar melhor, dinheiro melhor, ganha. E a elite cheia de dinheiro, de bilhões do povo. Como é que pode ter? Então nós não podemos ser bonecos de nenhum sistema ideológico, nem do capitalismo. Nós precisamos, o cara não tem apego ao dinheiro, nós temos que trabalhar ele para ser feliz desse jeito, e por que não? Não é? Tá bom? Então eu espero que seja uma colaboração à categoria e que a gente veja mesmo. Então aperte aí, olá, hora de botar ali, inscrever no canal, curtir, like, aperte no sininho para receber novas comunicações, novos vídeos que a gente está fazendo, na colaboração que eu estou fazendo para vocês, mesmo com a raiva de alguns, que alguns devem estar com a raiva danada de mim, não fique não, que eu quero o bem exatamente da nossa profissão. E eu estou falando como cientista, e como pensador, e como pessoa um cidadão de uma Constituição que prega a liberdade religiosa. Se vocês pregam o comunismo, vocês não estão pregando a democracia, nem muito menos a psicologia. Porque a psicologia não pode existir dentro de uma ditadura comunista. Você não tem liberdade de se expressar. Inclusive, é o sistema que mais matou gente no mundo, porque tem opiniões diferentes. Até os homossexuais são assassinados. Interessante, né? Então compartilhe o vídeo, muito obrigado e até o próximo vídeo. Assistam, tem muito vídeo legal aí, é muito crítico às vezes, mas é bom você se informar, mesmo que você não concorde comigo. Não concorde comigo, não interessa, mas assista para ver, que pode ser que contribua com você. Esse é o meu objetivo, tá? Tá legal? Grande abraço aos psicólogos, aos pacientes dos psicólogos que ajudam muita gente. É uma categoria lindíssima, belíssima, criada por muitos pensadores que tiveram a liberdade de fazer ciência, de testar, de ver, para que hoje a gente tenha uma concepções importantíssimas na vida. Muito obrigado, então.